Eu estava, já preguei até sobre isso, sobre essa mensagem, e eu aprendi mais algumas coisas. O Espírito Santo me deu mais algumas coisas, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aqui fala algo sobre uma parábola, e o interessante que fala do filho mais novo, pediu a herança, resolveu ir embora e gastou tudo dissolutamente. E três coisas me chamou a atenção. A primeira coisa é o que levou esse filho a sair de casa. A segunda coisa é o que levou ele retornar para casa. E a terceira coisa é o que levou o pai a aceitar o filho de volta. Meu Deus! E eu comecei a pesquisar e ver a mente do ser humano. E eu pesquisei e descobri algo com um psiquiatra chamado Eric Borg, que ele fala três estágios da mente humana, para nós entendermos melhor esse texto. E o primeiro estágio que ele fala da mente humana é o estágio eu, pai. O segundo estágio, o estágio eu, adulto. E o terceiro estágio, o estágio eu, criança. E o que é o estágio eu, pai? É o estágio, é quando uma criança, ela mora dentro de um lar e ela vai crescendo com ensinamento. Aquilo que o pai ensinou, aquilo que o pai orientou, aquilo que o pai ensinou dentro de uma visão. O pai estava ensinando de como buscar Deus, de como adorar Deus. Então, o estágio do eu, pai foi um ensinamento que aquela criança teve dentro de um lar, uma visão panorâmica, uma visão ciente daquilo que ele aprendeu dentro da casa. O segundo estágio é o estágio eu, adulto. O que é isso? É quando você consegue tomar decisões, é quando você consegue analisar os fatos, é quando você consegue tomar uma decisão que você sabe que não vai te prejudicar, é algo que você está ciente daquilo que
adulto. Meu Deus, hein? Olha aí, hein? Você tem misericórdia. Ô, crente, É o adulto que vai pagar. meu Deus. A criança comprou, mas quem vai pagar a conta é o adulto. Olha aí. Por isso tem muita gente frustrada na igreja, que tinha sonhos, projetos, mas era a criança que estava dentro dela. E não como você divisor, quem pagou a conta foi o adulto. E a criança que está dentro de você, que a tua alma ela quer, ela deseja, porque é a fonte do sentimento. Mas quando você deseja, quando a criança quer, você fala a vontade da criança, e a criança erra, a criança perde, quem paga a consequência é o adulto, não é a criança. Foi o que levou o filho pródigo a sair de casa. Ele gastou absolutamente. Ele não queria saber das consequências. Mas quando acabou tudo, quem pagou a conta não foi a criança quando ele saiu de casa, foi o adulto. Foi o adulto que pagou o preço. Foi o adulto que segurou as consequências. Não foi a criança. Aí a Bíblia vai dizer assim: e caindo em si. Então, quando ele cai em si, a fase que ele está qual é? Não, a fase que ele está não é adulto, é o pai. Porque ele fala assim: até a casa do meu pai tem pão em abundância. Ele lembrou a casa que ele tinha. Ele lembrou do ensinamento que ele tinha. Ele lembrou que dentro daquela casa tinha amor. Dentro daquela casa tinha um ensinamento. E caindo em si, até o jornalista da casa do meu pai tem pão em abundância. Ele lembrou da casa do pai. Por isso que Salomão fala: instrui o teu filho no caminho que deve andar, para que no futuro ele não venha se desvanecer. Coloca na mente do teu filho maior capacidade de informação, para que ele venha entender quem é o Deus que ele serve. Porque quando ele chegar nesse ponto, ele vai entender. Na casa do meu pai tem pão. Na casa do meu pai tem empregado, tem música, tem amor, tem carinho. Então, o estado que ele se encontra quando ele caiu em si é o pai. Ele lembrou da casa do pai, do ensinamento que ele tinha dentro da casa. Dentro da casa. Aí ele começa a ensaiar. Levantar-me-ei. O que eu vou dizer para o meu pai? Tem que dizer alguma coisa para ele. Eu não posso chegar de qualquer jeito lá. Ele começou a dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e pedirei o quê? Perdão. Pequei contra o céu. Ele começa a ensaiar, porque ele quer voltar. O estado do pai dele está querendo voltar, porque ele está pagando as consequências da criança que estava dentro dele. E ele precisa fazer alguma coisa. Ele não pode voltar de qualquer maneira. Ele tem que chegar com uma estratégia. E ele levantando foi para a casa do seu pai. E o pai disse assim: e avistando, ou seja, de longe, viu o seu filho. Quando ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, a fase que ele está, e pedirei perdão, é a fase adulta. Sabe o que está fazendo, está ciente que errou. Então eu preciso retornar, eu preciso me consertar, eu preciso pedir perdão, porque a fase que ele já está não é uma criança, que ele já quer voltar, e pedirei perdão. Já é a fase adulta, consciência daquilo que está fazendo, daquilo que está vivendo. E aí de longe, o pai o avistou. Aí eu parece, que eu imagino aqui conjecturando, o pai da janela, ou diante do muro, ou imagina o empregado de longe, ou ao lado do seu patrão, dizendo: patrão, estou vendo que essas vestes aí não é sua, não é do seu manequim. Nem que essas vestes é daquele do meu filho, que eu sei que um dia ele vai voltar. Ô patrão, eu tô vendo que esse anel aí também
ir até ele. E o pai, quando a ficha, aleluia, que é o filho, ele grita: pai, sai fora! Pequei contra o céu perante a ti, pai. E o pai, correndo, o abraçou e o beijou. Só que tem um detalhe. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, me mostra na Bíblia qual foi o pai que abraçou e que beijou um filho quando saiu de casa. Gosto muito de Moisés, o homem que falava face a face com Deus, mas esse aqui superou Moisés. Porque o pai aqui representa Cristo e o filho representa nós. Então esse filho ele superou Moisés. O pai correndo, o abraça e o beija. O filho fala: pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz de mim um seu empregado. Só que tem um detalhe. Se você pegar a Bíblia e ler, você repara que as vestes, o anel e a sandália não vem quando o pai beija, vem quando o filho pede perdão. Meu Deus! Vem quando o filho pede perdão. Às vezes nós queremos receber algo do pai, queremos que o pai nos dê alguma coisa, mas antes de nós recebermos primeiro nós temos que pedir perdão ao pai. Primeiro nós temos que nos consertar com o pai. Primeiro nós temos que estar no estágio erra tudo, para entender aonde que nós erramos e falar com o pai: pai, peguei contra o céu e perante a ti, me perdoa. Aí vai ter para a tua vida vestes novas, anel e sandália. Tem muita gente que está dentro da igreja que não tem mais veste nova, não tem mais anel, não tem mais sandália. Está como um escravo dentro da igreja. Viu que errou? Viu que saiu dos mandamentos? Mas ainda está no estágio eu criança. Não entrou no estágio eu pai. Do ensinamento que ele teve dentro da igreja. Do ensinamento que ele aprendeu. Daquilo que ele foi instruído. E não quer retornar porque ainda está como criança. Estágio eu criança, ainda não teve mudança. Ainda não despertou, não caiu em si. Aí tem um detalhe interessante aqui. Do pai. O que levou o pai a aceitar ele? Primeiro, o que levou o menino a sair? O estágio eu criança. O que levou ele a retornar? O estágio eu pai. O que levou o pai a aceitar? Quando ele retornou o estágio do menino, eu adulto. E o que levou o pai a aceitar? O filho. Era uma coisa que o pai tinha: graça. Foi a graça daquele pai que recebeu o filho de braços abertos. Ei, a graça do pai está aqui nesta manhã. E ele está dizendo para você: eu ainda estou de braços abertos para te receber. Eu ainda não tirei a visão de você. Eu ainda estou de olho em você, esperando uma oportunidade limpa para que você venha retornar para mim e eu venha te abraçar nesta manhã. Aleluia! Glória a Deus! Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos para você nessa noite, nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele não tirou o olho de você. E a Bíblia diz: envolvendo de íntima compaixão. Sabe por que você está de pé? É porque o Pai está de olho de você ainda. Aleluia. E ele se move de íntima compaixão de você. E quando ele se move de íntima compaixão de alguém, meu amado, ele quer abraçar, ele quer aceitar, ele quer trazer de volta para o primeiro amor.
destruído pelo pecado, mas ele está voltando. E as vestes estão separadas, e o anel está separado, e as alparcas estão separadas, porque eu sabia que um dia ele iria voltar. Eu sabia que um dia ele iria retornar. Eu sabia que um dia que aquela criança que estava dentro dele não ia mais dominar ele. E quando ele voltou, houve uma grande alegria. Sabe o que eu pego com isso? Quando a fase adulta chega e você está amadurecido e você consegue pensar de maneira diferente, quando você analisa as consequências daquilo que vai dar certo, daquilo que vai dar errado, e quando você consegue tomar a atitude correta e os seus sonhos são concretizados, a fase adulta tomou a decisão correta. Mas quem vai se alegrar é a criança. É a criança que está dentro, é que vai se alegrar, porque o adulto soube tomar a decisão correta. Por isso vai ter sonhos concretizados, sonhos realizados. E quando você consegue conquistar, alcançar, não é você que se alegra, o adulto, é a criança que está dentro de você. Está vendo para o lado psicológico, é a alma, porque é a fonte de sentimento. Por isso que quando o filho mais velho ele reclama do bezerro cevado, de um touro novo, o pai chama a atenção dele. Eu acredito que aquele filho que ficou em casa, ele consolou o pai, ele almoçou com o pai, ele jantou com o pai, ele ajudou o pai nos afazeres. Porém, aquele filho, ele poderia ter tudo do pai, mas ele só não tinha uma coisa que o pai tinha. Ele poderia ter tudo, mas ele não tinha uma coisa que o pai tinha. Porque ele foi reclamar do filho mais novo quando voltou. Nem para mim fizeste nada, nem um cabritinho. Então ele tinha tudo do pai, esse filho que ficou em casa. Só não tinha uma coisa do pai: o coração do pai. Às vezes você tem tudo do pai nessa manhã, mas de repente você não tem o que o pai tem, que está voltando em você. O que é? É o coração do pai na tua vida nessa noite. Por isso que muitas das vezes as pessoas erram, pecam, e nós julgamos, e nós queremos questionar a vida dessas pessoas, queremos dar as contas para essas pessoas, porque elas erraram, e nós erramos, nós nos alegramos, nós cantamos, nós vamos, mas nós podemos ter tudo do pai, mas tudo nós não vamos alguém porque errou, porque pecou, porque não está ceando, falta uma coisa que nós não temos do pai. O que é? É o coração do pai. E nessa manhã o pai nos convida a nós termos o coração dele nessa manhã, para quando o irmão errar, quando o irmão pecar, nós não queremos julgá-lo, não queremos criticar, mas pelo menos uma coisa: olhar da maneira que o pai olha. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. É isso que falta muitas das vezes em nossas vidas. Estou falando no geral, em muitas igrejas. As pessoas ceiam, as pessoas cantam, as pessoas pregam, fazem congresso, profetizam. Aí quando o irmão erra, quando o irmão pega, quando alguém erra no ministério, quando alguém sai da visão, a primeira atitude é criticar. Ela pode pregar, pode cantar, ela pode ter isso tudo, mas uma coisa ela ainda não tem no pai: é o coração. E hoje a palavra de nossas vidas é, nesta manhã, Deus está nos convidando a ter o coração do Pai. Deus está nos chamando a atenção nessa manhã. Independente que erramos, independente que errou, Deus está nos convocando, está falando comigo e com você nessa manhã. É tempo de nós buscarmos ter o coração do Pai. O que é ter o coração do Pai? É quando alguém erra, quando alguém peca, é nós temos a graça
Porque o que não faltou na vida desse pai para receber um filho que matou ele antes da hora foi a graça. E o que é graça? É favor não merecido. É você dar algo para alguém que não mereça. É você não trocar o mal com o mal. Isso é graça. Alguém te fez mal, mas a graça que está dentro de você, o coração que está dentro de você do Pai, vai fazer você olhar para aquela pessoa de maneira diferente. Graça. O que é graça? Quando alguém falou mal de você, alguém te humilhou, mas você olha para aquela pessoa de maneira correta, porque você tem o coração do Pai. Isso é graça. O que é graça? É quando no momento mais difícil você precisou de alguém, e se alguém te traiu e virou as costas para você, e você não esperava essa pessoa te trair, mas você fala assim: eu perdoo. Graça. Por quê? Porque você tem o coração do Pai. Tem muita gente que está pregando, está cantando, está falando em mistério, pode ter isso tudo, mas se você não tiver o coração do Pai, nada adianta. Tem que ter graça. Graça para pregar, graça para orientar, graça para abraçar, graça para abraçar quem errou, quem pecou. Favor não merecido. Você abraçar e dizer: eu te perdoo. Tem um anel para você, tem uma veste nova para você, tem uma parca para você, e tem um bezerro cevado para você, um touro louco. Ou seja, tem festa. Sabe por quê? Porque tem graça na tua vida. Porque você resolveu ter o coração do Pai. E quando tem graça na tua vida e você tem o coração do Pai, você está amadurecido. Ou seja, a fase adulta chegou na tua vida. E quando chega na tua vida, as decisões corretas, a maneira de pensar é correta. Aí o anel chega, a vitória chega, a bênção chega, as alpacas que não tinha chega, as vestes novas chegam, a escravidão acaba. Porque decidiu, você aprendeu, você amadureceu, você chegou na fase adulta. E a fase desse pai era a fase adulta, tinha graça na vida dele, tinha um coração do Pai. E a alma dele se alegrou. A criança que estava dentro dele se alegrou. Não ficou frustrado, porque o adulto amadureceu. E quando nós amadurecemos, a graça ela vem. E quando a graça vem, o coração do Pai vem junto. Se você acredita nessa palavra, erga a tua mão e aplauda o Senhor. E em nome de Jesus.